parte 16, tá? Vamos falar sobre as semelhanças entre os átomos, tá? Antes disso, antes de vocês virem essa aula, vocês têm que ver a aula número 15, para poder entender o que é o átomo e é onde eu encontro os dados que eu vou falar agora, onde eu encontro os prótons, que é o número atômico, a massa, tá? Antes disso, ver outra aula. Então, semelhança entre os átomos. Quando eu falo que os átomos são isótopos entre si, eu falo que eles possuem, que eles são átomos iguais. Ah lá, você pode ver que aqui é tudo o C, que é o carbono. Então, eles são átomos do mesmo elemento químico, tá? Que possuem a mesma quantidade de prótons. Olha a quantidade de prótons aqui. Porém, a massa desses elementos químicos são diferentes, tá? No próximo vídeo eu vou falar sobre os isótopos, da importância, por que eles têm essas diferenças, tudo isso. Então, por agora, o que vocês têm que saber? Que isótopo é quando eu tenho átomos do mesmo elemento químico. No caso aqui, eu usei como exemplo o carbono, tá? E possuem a mesma quantidade de prótons, porém a massa deles é diferente. Outra semelhança entre os átomos, isóbaros, tá? São átomos de elementos químicos diferentes. Aqui eu tenho cálcio e argônio, tá? Porém, eles possuem a mesma número de massa, tá? A massa deles é igual, tá bom? Isso daqui é o número de prótons e aqui em cima eu tenho a massa. Então, eu falo que o argônio e o cálcio, eles são isóbaros entre si, porque eles possuem o quê? A mesma quantidade de massa. E os isótonos são átomos de elementos químicos diferentes. Aqui eu tenho sódio e magnésio, tá? Porém, ele tem a mesma quantidade de nêutrons. Mas olhando aqui, eu não tenho nada igual. Como que eu vou achar a quantidade de nêutrons? Eu sei que eu tenho uma fórmula que é essa aqui, ó. A igual P mais N. O A é a minha massa. O P é a minha quantidade de prótons. E o N são os meus nêutrons. Eu tenho a massa, certo? Então, olha, ó, a massa aqui, ó, vamos fazer do sódio, 23. Eu tenho a minha quantidade de prótons, que é 11, mas eu não tenho a minha quantidade de nêutrons. Eu faço essa conta, então fica 23 menos 11, que dá 12. A mesma coisa eu faço com o magnésio. Olha lá, ó, 24 menos 12. No final de tudo dá isso. Por quê? Eu tenho 24 igual a 12 mais os nêutrons. Então, eu troco, inverto eles, porque eu quero saber o valor do meu N, tá? Que é o nêutrons. 24 menos 12, 12 nêutrons. Olha lá. Então, eu falo o quê? Que átomos de elementos químicos diferentes que possuem a mesma quantidade de nêutrons, eu chamo eles de isótopos.